Tivemos nesse final de semana, começando na sexta-feira, o Retiro dos Homens. Foram momentos especiais, na sexta-feira à noite, sábado e hoje pela manhã. E convidamos para estar conosco, ministrando a palavra, pastor Arley. Por favor, pastor. O pastor Arley é um amigo, né? Um irmão, amigo. Ele pastoreia lá em Brasília, ele vai dizer direitinho para você, vai fazer a apresentação, né? Qual a igreja que pertence, que dirige. E eu quero dizer para você, meu irmão, você que não participou do retiro, próximo ano, não perca não. As programações que são apresentadas para os homens são programações especiais, como as das mulheres também. Mas nós queremos dizer que nós queremos os homens também participando de tudo isso. Tivemos 85 homens ali naquele retiro, foram momentos muito especiais. Pastor, essa igreja também é a sua igreja. Deus abençoe. Aqui. Shalom, queridos. A paz do Senhor. Eu já estive aqui 2 vezes e essa é a nossa 3ª vez e eu fico feliz de conhecer mais uma parte da família de Deus. Alguns eu já fiz amizade aqui, em especial os pastores, pastor Múcio, pastor Murilo, que são pessoas que moram no nosso coração. Eu sou pastor em Brasília, sou pastor há 23 anos, casado com a mesma mulher há 22. Quando eu assumi a igreja eu era solteiro e fui pastor, e sou pastor até hoje há 23 anos. Sou pai da Sara com 19 anos e sou pai também do Boaz com 16 anos. Sou casado com a pastora Kelly Lima e tenho a Sara e tenho o Boaz, e nós pastoreamos a igreja, um ministério chamado Ministério Family Church, Igreja da Família, lá no Guará 2. É um prazer estar aqui com vocês, e eu tive aí a honra de vir mais uma vez e estar ministrando sobre a vida desses homens. E é interessante que cada ano que venho eu faço novas amizades. Isso é bom, porque a gente entende que Deus não só une pessoas, Deus une propósitos. E quando você entende isso, você segura, porque eu não vim aqui cumprir uma agenda, eu vim aqui cumprir um propósito daquilo que Deus tem na nossa vida. Pega a sua Bíblia comigo, vamos abrir em 1 Reis, capítulo de número 19. Falei com os homens lá que eu estaria falando hoje aqui sobre as talhas, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, porque muitas vezes a gente fala, eu vou falar isso, mas o que é interessante é saber o que o dono do buffet quer, porque uma coisa é eu falar o que eu acho, outra coisa é falar o que o dono do buffet já ordenou para o cardápio. Aí quando a gente chega aqui, o dono do cardápio diz assim, muda tudo, porque quem está fazendo a comida sou eu. Você simplesmente serve. E quem serve não escolhe o cardápio. Quem serve é servo e entrega aquilo que eu preciso falar. Então 1 Reis capítulo 19, verso 20. Vai dizer assim. Verso 19, verso 20. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lá virando com 12 juntas de bois, e adiante dele, e estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa. Verso 20. Então deixou ele os bois, correu Elias adiante e disse-lhe, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então se irei te seguir. E ele lhe disse, vai e volta, porque o que eu tenho feito? Pai, aqui está a tua palavra, e ela é fiel e verdadeira, eficaz e poderosa. Ela penetra almas juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E aqui, Senhor, a única coisa que nós precisamos é que a tua presença continue no nosso meio. O Senhor, eu tenho certeza que o Senhor já recebeu os nossos louvores, mas agora, Senhor, a palavra precisa ser semeada. E se essa palavra precisa ser semeada, ela é luz, ela é lâmpada, ela é sal, ela é pão, ela é alimento, ela é água, e ela vai mudar a nossa vida. Nos traga entendimento, Senhor,
para que possamos compreender o que o Senhor quer dizer para nós nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Queridos, eu quero dar como tema esta mensagem falando: remexendo a terra da minha vida. Quando você vê esse texto, é muito apaixonante a forma que Deus chama o profeta Elias, e além disso vai falar sobre uma sucessão daquilo que Deus precisava fazer em sua vida. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai ser capaz de trabalhar na nossa vida com todos os ventos a favores, e é onde nós nos enganamos, porque na crise se geram os grandes profetas. Toda a crise bíblica foi onde se levantou os grandes homens de Deus. As mulheres de Deus foram desafiadas a se levantar, os homens de Deus, nos momentos de crise. O interessante é que nós, conhecedor desta palavra, muitas vezes nós queremos sempre paz e vento a favor, e nós não entendemos que para o avião levantar voo com todo aquele peso, ele não levanta voo com o vento a seu favor, ele só levanta voo com os ventos contrários. E você muitas vezes na vida e na caminhada não entende que na caminhada cristã Deus está te impulsionando e levando você a enxergar o que Ele é capaz de fazer na tua vida, usando as crises, para que você possa olhar e entender que quem vai levantar voo na tua vida não é você, mas é o Deus Todo-Poderoso que tem te carregado. E aí você vai ver que no meio desta crise, uma nação que estava se perdendo no meio da idolatria, alguém se levanta e diz como Elias e diz: ei, nessa terra não vai chover, assim como diz a palavra do Senhor, tão certo quanto vive o Senhor, segundo a minha palavra, não vai chover. E o interessante é que esse homem de Deus, ele não vai para um palácio, Deus vai colocar ele para ir para um ribeiro. Chega lá no ribeiro, o ribeiro seca, Deus manda o corvo para sustentar ele. Depois Deus pega esse homem e leva esse homem para a casa de uma viúva, e quando ele chega na casa da viúva, quando ele chega lá, o que aquela viúva tem? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aquele homem olha aquela crise e deve olhar talvez como eu e você, em meio a situações que nós vivenciamos quando carregamos algo dentro de nós, que é o que eu quero falar hoje. Muitas vezes a gente não entende, a gente sempre quer ter tudo ao nosso favor para que as coisas aconteçam. Quando Elias chega na casa daquela viúva, aquela viúva está dizendo assim, segundo o texto, que ela está catando aqueles cavacos a fim de fazer uma comida, um bolo para ela e para o seu filho, a fim de que ela coma e morra. Mas quando o homem de Deus chega, quando a mulher de Deus chega em terras que tem crise, o que carrega ele não é o número de seguidores que ele tem na internet. O que carrega ele, o que mantém ele, não é o número de valores que ele tem na conta bancária. O que carrega ele não é o diploma que ele possui, mas é uma unção que ele carrega sobre a sua vida, que quando ele chega em terra que tem crise, ele vai ser profeta de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. Você vai ser profeta de Deus na cidade de Maceió, aonde no meio das crises as pessoas vão entender que existe um Deus que é fiel sobre a sua vida. Aquele homem de Deus chega, o que estava acontecendo lá de fora? Morte, destruição, ninguém tinha o que comer, as pessoas estavam ali passando necessidade porque não estava chovendo. Mas o homem de Deus chega naquela cidade e vira para aquela mulher e topa aquela mulher e diz: ei, você pode me dar uma água? Ei, água é fácil de dar. Agora, dar o que você tem na sua prateleira de último caso é só para quem acredita. O homem diz: Deus, me dá água. Água eu vou te dar. Mas ele vira: o que você tem para comer? Eu não tenho nada. O que eu tenho é um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e... O homem de Deus olha a fé daquela mulher, porque ela se vira e vai para dentro de casa para fazer o bolo. O homem de Deus pega e libera o que ele tem dentro e diz: mulher, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor manda a chuva sobre a tua terra. Ei, segura para você dar um glória a Deus. Ei, quando aquela mulher entende isso, ela dá para ele. Eu pergunto para você, você vê a Bíblia falando que ela morreu com o filho? Porque aquele homem, o que ele carregava, ele liberou sobre a vida dela. Não são as circunstâncias que eu passo que vai me paralisar diante da palavra profética que eu carrego.
As circunstâncias podem dizer ao teu favor: você não é ninguém. Mas o que você carrega de Deus é o que determina o teu sucesso diante do Senhor. Porque você não foi chamado para ser qualquer um, você foi chamado para ser profeta nessa nação. E eu quero declarar: as coisas podem estar difíceis na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua empresa, mas você carrega algo nos teus lábios que é poderoso sobre a tua vida, que é a palavra de Deus. E quando você tem essa palavra, querido, até os ossos que estão secos vão reviver. Porque quando chega homem de Deus e entende quem é Deus sobre a tua vida, você vai declarar que vai ter vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Qual é a história da minha vida, pastor? É quando eu entendo quem é o Senhor sobre mim. O homem é tridimensional, ele é corpo, alma e espírito. Agora olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Que o Senhor foi lá e pegou Ezequiel e levou ele em espírito. O interessante, por que a Bíblia não diz pegou Ezequiel e levou? Mas tem a parte essencial que diz pegou Ezequiel e levou em espírito. Então quando Ezequiel chega no vale, ele não chega carnal e nem almático, porque o que mata o homem são os seus sentimentos e as vontades humanas. Mas quando o homem anda no espírito, até vale vira exército. Ei, Deus não quer te conduzir humanamente falando pela sua carne. Deus está te querendo tomar pela tua mão hoje e dizer: o homem espiritual, a mulher espiritual que está sobre a tua vida, eu quero levantar hoje, porque até o deserto você vai ver florescer sobre a tua vida. Porque quando pergunta para o homem da alma, quando pergunta para alguém que está vivendo somente daquilo que você olha com os teus olhos aparentes, você vai olhar para situações adversas e vai dizer: 200 pães, 200 denários de pão não daria para sobreviver e para sustentar esse povo. Talvez você possa dizer como Filipe disse, quando Jesus chamou ele, diz: como faremos para sustentar toda essa multidão? Filipe olha com os olhos naturais e diz: Senhor, 200 denários de pão não daria. Vem um lá do meio e diz: Senhor, tem um jovem aqui que tem 5 pães e 2. Ei, como é que um diz que 200 denários de pão não dá, e o outro chega com um lanchinho de 5 pães e 2 peixinhos, e diz que algo vai acontecer? Porque a diferença está quem anda com Deus e tem visão profética. Eu vim falar com pessoas que Deus vai abrir a tua visão, não a visão humana, mas a visão espiritual do que Deus está fazendo na tua vida. Você vai começar a enxergar em vales, em lugares secos, o que Deus irá fazer através da sua história, para que você entenda que Deus é capaz de usar o que você tem. Pode ser um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, pode ser 5 pães e 2 peixinhos, mas o que você carrega é muito maior na tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus, a tal ponto que você vai olhar com os teus olhos humanos e vai dizer: eu vou à igreja, eu sou crente. Não, querido, essa palavra ela não pode ficar só aqui, ela tem que estar aqui, mas tem que ser proferida para que o nome do Senhor seja glorificado. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter milagre, vai ter unção, vai ter poder, vai ter cura, vai ter restauração, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu preciso entender isso, porque quando eu entendo isso, Deus manifesta. Eu não posso ser um homem só da letra. Eu preciso entender. A Bíblia vai dizer, Mateus 22, 29: errais por não conhecer as Escrituras e nem... Então veja bem, na balança de Deus, eu tenho que ter conhecimento da palavra, mas também tenho que ter conhecimento do poder. Não adianta eu ter letra, mas não acreditar no que Deus é capaz de fazer. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando eu entendo que eu tenho conhecimento da palavra, eu preciso botar para que essa palavra viva sobre a nossa vida e o nome do Senhor seja glorificado. Então quando o Senhor chama o profeta Elias, ele passa por tudo aquilo, e Deus diz: precisamos fazer algo de sucessão sobre a tua vida. Vai aonde? Agora imagina, aonde estava Eliseu? Numa fazenda, num lugar improvável. E Deus manda o profeta Elias ir lá e lançar sua capa sobre ele. E o homem era a 12ª junta de bois que estava arando a terra. Ei, o que Eliseu estava fazendo? Arando a terra. Para que, gente? Quando você ara a terra é para quê?
plantar. Lembra do tema que eu falei com você no início? Deus vai remexer a terra da sua vida. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? E o Senhor está liberando essa palavra? Porque tem coisas que você está segurando hoje, que onde Deus está revirando a terra da tua vida. E Deus está usando o arado. Quem sabe o arado, quando o arado bate no chão, o arado corta, o arado arranca, o arado despedaça a terra, para preparar a terra para jogar a boa semente. Aquele homem poderia estar na roça, mas ainda não estava preparado para receber algo que Deus iria fazer sobre a tua vida. E tem coisa da tua vida que Deus está revirando. Sabe para quê? Para que as raízes velhas sejam arrancadas, para aquilo que é do passado seja tirado da tua vida. Porque tem coisas que você está dizendo, está doendo, Deus, mas Deus está dizendo, eu estou passando o arado, porque o que eu vou remexer na tua vida vai ser algo para você ser curado. Porque você não vai ter mais palavra de dó, palavra de piedade. Você não vai ter mais palavra sobre a tua vida de dor, e nem ficar se escondendo atrás das suas aflições. Você vai carregar o que eu coloquei sobre a tua vida, que é a unção poderosa. E o que eu vou remexer na tua vida vai ser para te curar, para te levantar, para te restaurar. Porque o que eu vou fazer na tua vida, até as tuas feridas vai servir de testemunha do que eu vou fazer na tua história, na tua casa, na tua família, para você. Porque as pessoas vão dizer não dói, você vai dizer não dói, porque eu estou curado em nome de Jesus. Tem coisas da nossa vida que nós só sabemos o que vai acontecer quando nós passamos por elas. Nesta perna eu tenho 60 pontos. Ontem eu tive a oportunidade de andar a cavalo novamente. Eu nem falei com os irmãos que me levaram para andar a cavalo. Foram só 60 nessa perna, 7 na testa e 2 dentro da boca. Porque o cavalo que eu estava disparou comigo, entrou debaixo de um caminhão. A família onde eu estava, sem pai, sem mãe, só com um amigo que eu tinha ido da escola da época. Isso foi ontem. Sofri um acidente. Falaram que foi só um milagre. Mas o interessante é que eu passei por todo aquele processo de vida onde o inimigo queria me matar, para que justamente, porque ele sabia o que Deus tinha para fazer sobre a minha vida. E se tem uma coisa que o inimigo tem, é a ira de quem carrega unção e quem entende o que Deus tem na sua história. O inimigo não tem raiva de você, ele tem raiva do que você carrega. Porque muitas vezes você está achando que o inimigo tem raiva de você, e você não está entendendo que você está paralisando os sonhos e o projeto de Deus na sua vida, justamente porque ele quer te paralisar para que você não enxergue o que Deus tem para fazer sobre a tua história. O que você faz não é porque você é bom, é porque Deus é bom. O que você carrega não é porque você é o bom, é porque Deus entregou na tua vida algo que o nome dele vai ser glorificado. Mas você precisa entender que o Deus está querendo saber que você saiba quem é você. Sabe, gente, o que eu preciso entender, Deus falou isso muito comigo. Tem hora que nem nós nos conhecemos. Deixa eu te falar, quando o Senhor ali está ali junto com os anjos, e a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus estão ali naquela fila do céu, ali aparece Satanás e diz: está vendo Jó? O Senhor diz: está vendo meu filho Jó? Então, homem temente, homem íntegro, homem reto e homem que se desvia do mal. O interessante é que tem hora que Deus precisa mostrar para nós quem nós somos. Deixa eu te falar, você sabia que Deus sabe quem é você? Você sabia que o Senhor sabe a capacidade e o potencial que você carrega? Mas muitas vezes você não conhece quem é o Senhor sobre a sua vida. E o que o inimigo quer fazer é frustrar, matar os seus sonhos, matar a visão daquilo que Deus tem sobre você. E aí as raízes velhas ficam enraizando em você, e quando Deus vem com o arado dele, você não permite Deus revirar a tua vida, para que aquelas raízes velhas sejam arrancadas. Um agricultor, quando ele vai plantar, é interessante porque ele passa o arado e ele começa a limpar o terreno. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa: para que a unção e a porção dobrada venha sobre a tua vida, você precisa entender que Deus já está passando o arado sobre você e limpando as suas raízes antigas, para que aquilo que Deus vai semear sobre você, ninguém vai poder te parar, ninguém vai poder se atrapalhar o que Deus tem sobre a tua vida. Você precisa entender que Deus está te limpando a cada dia, para
para que o nome dele seja glorificado. É no entanto que esse homem de Deus chamado Eliseu, ele vai nos dar uma lição, que quando ele olha para tudo aquilo e ele entende o chamado, entenda que ele já estava ali preparado para algo tão poderoso, que quando Elias chega, ele vira e diz: posso despedir do meu pai e da minha mãe? Elias disse: ok. E ele faz o que com o boi e com as juntas? Mata. A Bíblia, algumas traduções vai dizer assim: ele faz um churrasco, chama seus amigos e serve para os seus amigos. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quando ele entendeu o chamado de Deus na vida dele, você repara que ele não quis ter ligação com o passado? Porque agora um futuro estava garantido para ele, algo novo. O homem de Deus disse: vem. Ele poderia dizer: eu só tenho 2 juntas de boi e uma canga. Se eu for e deixar a junta de boi, o meu coração vai ficar nas coisas. Então eu não posso fazer o que Deus tem comigo com o meu coração no passado. Meus amigos, venham celebrar comigo. Alguns devem ter dito: você vai fazer o quê? Churrasco. Vamos seguir e servir um churrasco. Porque quando eu entendo o que Deus tem no meu futuro, o meu passado já ficou para trás. O que ele faz? Mata os bois, olha para frente e entende que o chamado de Deus estava chegando sobre a sua vida. Lembra de Pedro? Quando o Senhor chega na vida de Pedro, aonde Pedro estava? A Bíblia vai dizer que ele havia pescado a noite toda e ele não tinha pegado um peixe sequer. E a Bíblia vai dizer que ele estava lavando as redes. O interessante é que ele entendeu que não é porque ele se decepcionou que ele poderia frustrar também a sua profissão. Ele entendeu que ele era capaz de valorizar o que Deus tinha dado para ele, porque o menino seguia a profissão do pai. Quando ele não se tornava um rabino, ele se tornava alguém que ia fazer a mesma profissão do pai. Então estava ele lá decepcionado, porque certamente ele nunca tinha acontecido aquilo na vida dele. Tem momento que Deus nos frustra para mostrar que quem vai chegar na nossa vida vai mudar a nossa história. Jesus chega, e eu fico vendo Jesus chegando, Pedro lavando a rede, e Jesus olha e diz: Pedro, posso entrar no teu barco? Pedro não foi lamentar e dizer: Senhor, eu estou aqui hoje frustrado, vem depois. Senhor, hoje eu estou aqui com crise, vem depois. Senhor, hoje eu estou aqui com um sentimento de derrota, vem depois. Ele pega o barco e entrega para Jesus fazer um altar. Jesus entra no barco de Pedro, e a Bíblia diz assim: se afaste. Ele se afasta, e a Bíblia diz que ele começa a ensinar aqueles outros barqueiros que ali estavam. Agora o engraçado é que a palavra chega com tanta fé para o coração daquele homem, que quando Pedro ouve aquela palavra, o Senhor vira para ele e diz: Pedro, agora vai ao mar novamente e lance as tuas redes. Ei, nós falamos muito assim, eu ensino isso lá na igreja, eu falo muito assim, está escrito ali que Pedro lançou a rede sobre a palavra de... Sobre o que você está lançando a sua sorte? Quando você tem palavra, quando você sabe o que você libera é profético, você muda o destino da sua vida. Pedro olha e diz: Senhor, ok, pega o barco, entra para o meio do lago e vai lançar a rede. A Bíblia vai dizer que ele pega uma multidão de peixe, vários peixes. Segundo os estudiosos, segundo alguns, ele tinha pegado 153 grandes peixes. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele vai puxar, ele não consegue, porque a rede dele estava tão cheia que ele não conseguiu. Agora escuta e guarde isso: quando ele puxa e não consegue só, o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Chamar os amigos. Profeta não é egoísta.
Homem de Deus não é egoísta, mulher de Deus não é egoísta. O que Deus vai fazer na tua vida não é para passar inveja nos outros, é para você aprender a dividir o que Deus vai fazer sobre a tua história. Tem coisas que Deus está te preparando para que o teu coração seja um coração de dividir com as pessoas e entender que outros também vão prosperar junto com você, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai surgir pessoas que vão te ajudar, vão surgir pessoas que vão estar na caminhada, mas se você não aprender a puxar a rede com alguém que vai te ajudar, você nunca vai entender o que Deus tem com você. Nunca pense que é só você, nunca pense que é só para você. Você precisa entender que o que Deus está trabalhando, Ele está trabalhando de dentro para fora, para que você entenda que quem garante a vitória para você e para mim é o Senhor. Ele chama os amigos, puxa os peixes, põe no barco, e quando ele chega perto de Jesus, que eles tiram os peixes, Jesus olha e diz: Pedro, está vendo os peixes? Sim. Segue-me. Depois de uma decepção, uma grande colheita, uma grande pescaria, ele poderia ter pelo menos dito assim: preciso mostrar para minha família o que eu nunca falhei. Mas ele vira e diz o quê? Estou contigo, Senhor. Larga peixe e entende que o seu chamado era muito maior do que a decepção que ele enfrentou. Porque nós podemos nos decepcionar com aquilo que nós chegamos a fazer, mas com Jesus nós nunca vamos ser decepcionados. Com Jesus nós nunca vamos ser decepcionados. E ele vai e segue a Jesus, entendendo o propósito de Deus sobre a sua vida. E o que eu vim fazer aqui esta noite? Eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. Você carrega algo que no meio das suas decepções vão se tornar a maior testemunho da tua vida. Aquilo que um dia te feriu vai se tornar o testemunho do teu milagre. Na área que você foi machucado, machucada, na área onde o inimigo disse: vou acabar com ela, vai ser o motivo de você testemunhar quem é o Senhor sobre a tua vida. Porque Deus não está te chamando para você ficar lambendo as suas feridas. Deus está te chamando para você entender que nas áreas que você foi ferido, você vai entender que Ele está te curando, restaurando, te levantando, para você profetizar que vai ter milagre, vidas vão ser curadas. Ei, mulheres, vocês que estão aqui, que você passou na sua vida decepções, amarguras, ressentimentos, pessoas que lançaram palavra para vocês, escute, você vai ter o prazer de sentar com mulheres que estão feridas, e quando ela abrir a boca, você vai dizer: opa, para, porque sobre isso aí eu já passei, e eu tenho autoridade para falar para você. Eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que restaura. Ei, homens, vocês que estão aqui, que um dia foi ferido, e Deus está remexendo a sua terra, em áreas que você olha e diz: não, Deus, aqui não, não mexe aqui não. Deus está dizendo: eu estou arrancando as raízes. Porque quando você sentar com alguém, e alguém abrir a boca para dizer para você: olha, é isso, é aquilo, você vai dizer: segura, eu tenho propriedade para falar, eu passei por isso e eu venci. Me prova isso, pastor, biologicamente. Vamos lá? Vou falar biologicamente, para depois falar biblicamente. Biologicamente, a serpente produz um veneno? Sim ou não? E o veneno serve para quê mesmo? Para manter um ataque aonde vai matar o seu adversário. Quando a serpente pica, ela joga o veneno para matar aquele invasor, aquela situação, aquele inimigo que veio tentar ali contra ele. E é uma forma de defesa, picar e lançar o veneno. Agora me explica, como é que Deus pega o mesmo veneno que mata e gera um antídoto para dar vida? O que servia de morte vai servir de vida. O que um dia matou vai trazer vida. O que um dia foi amargo vai virar doce. O que um dia foi sem sal vai ter sabor.
O que um dia foi sem graça vai ter alegria. Ei, o que o Senhor está querendo dizer isso? Eu estou vendo homens e mulheres chamados por Deus, que estão sendo mexidos pelo Senhor, porque agora a sua palavra não vai ser mais de dor, e nem você vai carregar mulher sendo mara, mulher amarga. Você vai ser doce, e aquilo que você carrega vai ser para que o nome do Senhor seja bendito sobre a sua vida. Ei, homem, o que você carrega vai ser para que as pessoas possam entender que você é um homem abençoado pelo Senhor. Você conhece fulano? Não conheço. Lembra dele? Bruto. Lembra dele? Lembra? Bruto. É? Você não está conhecendo, você não está entendendo. Ele foi para El Shaddai. Deus amansou. Quem? Aqui, é ele. Imagina. Você não conhece mais. Ele é um doce. Doce, é. Não acredito. Era brigão na escola. Era brigão na rua. E agora, crente? Está lá na igreja. Você chega lá, ele está servindo. Você chega lá, ele está sorrindo. Aí o cara diz assim: eu preciso ir lá. Não, isso não é normal. Eu conheci esse cara, eu convivi com esse cara, eu preciso ir lá. Aí ele chega aqui, como aconteceu comigo. Um dia um amigo meu que a gente conviveu, estudou junto, ele foi na igreja onde eu era pastor. Aí ele chegou lá, gostou do culto, eu não estava naquele dia, e ele virou: quem é o pastor aqui? Aí o jovem virou e falou assim: é o pastor Arley. Ele falou: Arley? Arley não é normal, não é um nome comum. Ele falou: Arley, que jeito que é esse cara? Aí eu falou: ó, é assim, branquinho, tal, bochechudo e tal. Ele falou: esse cara eu estudei com ele, eu sei quem é ele. Aí eu estou lá no culto, pregando e tal, aquele povo, eu olhando, e eu vi que um cara estava lá. E eu disse: meu Deus, quem é aquele ali, Senhor? E eu estou aqui, eu falei, eu até virei de lado, falei, vou virar de lado para não me atrapalhar na pregação. Quando eu terminei de pregar, ele veio de lá, foi o primeiro: pastor Arley. Eu disse: Edson? Ele disse: isso mesmo. Eu tive aqui sábado passado no culto da juventude. Você não estava aqui. E me falaram que você era o pastor da igreja. E eu não acreditei. Eu falei: prazer, Arley, seu amigo que estudou com você lá no 2º, 3º, 4º, até o 5º ano. Lembra? Ele disse: lembro. Tu era terrível. Eu disse: ainda bem que você tem essa memória, porque agora você vai conhecer um homem transformado, regenerado, e que hoje tem o amor de Deus sobre a sua vida. Sabe onde está o Edson hoje? Na igreja. Porque o que era veneno virou vida. Talvez você está dizendo, alguém está se levantando. Deus está dizendo: não, eu estou levantando os ventos contrários, porque está na hora de você levantar voo. Deixa eu liberar sobre você. Você sabe quantos quilos tem um avião em média? Alguém sabe? Mas a gente entra dentro dele, não entra? Quanto? 50? 50 nem eu tenho. Pesquisa aí rapidinho. Se eu não me engano, são 532 toneladas. Carregado. Agora me diga uma coisa: como é que um peso desse levanta voo e anda no espaço sem causar situações adversas, com você lá dentro e você tranquilo? Você só entra naquele avião porque você muitas vezes confia naquela pessoa que está preparada, sentada lá naquela cabine, para conduzir a tua vida, e você sabe que Deus está te conduzindo para chegar em paz em qualquer lugar.
Olha aí, 575 toneladas certamente está passando por algum lugar aqui. Agora escuta, lá no aeroporto não tem aquele saquinho que parece um coador, e ele fica mostrando para que lado está o... Por quê? Porque o avião precisa saber qual é a pista certa para ele pegar os ventos contrários, para levantar voo. Algum avião, você entrou dentro dele, deixou de subir, porque ele procurou o vento a favor, ou porque ele procurou o vento contrário? Aqui eu quero encerrar. Primeiro, quem te colocou nesse avião, esse piloto, se chama Jesus Cristo. Quem conduz a tua vida, quem conduz a tua casa é o Senhor. Ele está no comando da tua vida, e Ele está dizendo: se despreocupe, eu não sei qual é o peso que você está carregando, mas está na hora de você descansar e levantar voo mediante ao que Deus tem para fazer na tua vida, porque o que eu vou fazer na tua vida, não há quem possa impedir. Quem olhar, vai olhar de baixo, vai olhar para cima e vai dizer: o que é aquilo? É pequenininho demais, mas quando pousar, vai ver o que você carrega, que é diferente, porque você carrega algo que ninguém vai roubar da tua vida. E quem direciona a tua vida, quem direciona a tua casa é o Senhor. Eu não estou aqui, nem você está aqui porque nós carregamos algo humano. O que nós carregamos é a presença de Deus. E os ventos contrários, as adversidades, Deus precisa gerar em nós, para que o nome dele seja bendito, para que o nome dele seja exaltado. Mas eu preciso acreditar que nada disso que está sendo gerado vai impedir o meu voo. Talvez você olhou e disse: pastor, o senhor não está entendendo. O senhor está falando aí, é muita coisa na minha vida. É? Chega a 575 toneladas? Não. Então qualquer ventinho vai levar você para as alturas. Abra aí comigo sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 3 ao 5. Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Novo Testamento. Encontrou? Está com o microfone aí, pastor? Pode me ajudar? Versículo de número 3, pastor. 5:3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não, pastor, calma. Desculpa. Presta atenção. Nos gloriamos onde? Nas tribulações. Paulo está dizendo aos romanos: nos gloriamos onde? A sua Bíblia está escrito isso? Por que você só faz festa quando a bênção chega? Por que você só celebra quando as adversidades estão fora do teu arraial? Mas Paulo está dizendo: nos alegramos, não, nos regozijamos, celebramos. Alguém já chegou para ti, pastor, e disse assim: pastor, pensa na felicidade que eu estou. Pega aqui na minha mão. Pastor Múcio, eu estou numa felicidade, chegou uma tribulação lá em casa. Pastor, pastor, essa tribulação é bênção demais. Essa tribulação não pode ir embora. Ela vai gerar coisas na sua vida. Eu não estou falando de tentação. Tentação é uma coisa, tribulação é outra. Olha o que está dizendo: nos alegramos nas Tribulações. Porque a tribulação produz Perseverança. Produz Perseverança. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque a tribulação que chegou na tua porta, bateu na tua porta, você não mandou ela embora. Você disse: pode entrar. Só que você não vai achar espaço aqui. Amém.
Entrar você pode entrar, mas ficar você não vai ficar. Agora o que você vai produzir na minha vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero lhe dizer que os frutos vão se manifestar sobre a tua vida. Eu vou ficar mais perseverante. Eu vou ficar mais perseverante. Eu vou ficar mais perseverante. Se você pensou que você ia me arrancar da igreja, você está enganado. Se você pensou que você ia me arrancar de Cristo, você está enganado. Se você pensou que você ia me tirar da presença do Senhor, você está enganado. Você está enganado, porque eu sei que o meu Redentor vive. Cessou? Parou aí, pastor? Parou? Não. Produz o quê? Primeiro, Um caráter, perseverança. Segundo, tribulação. Produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. um caráter aprovado. Irmão, não vai ter meia mentira. Não vai ter enrolação. O cabra vai ter que se estreitar com o Senhor, porque a tribulação chegou para produzir em você mulher, em você homem, em você jovem, um caráter aprovado. Não tem como ser falso, não tem como. Irmão, quer conhecer alguém? Joga ele no fogo. Lembra de Paulo? Chega na ilha de Malta. Quando ele chega lá, ele vai. Todo mundo disse: esse cara deve ser algum Deus. O naufrágio do barco, o cara chega até aqui. Quem que esse cara tá? Aí de repente Paulo tá lá com frio. E ele vai fazer um fogo. E quando ele vai fazer o fogo, a Bíblia vai dizer que ele enfia a mão entre as lenhas. E quando ele enfia, o que que tinha lá dentro? Quando ele enfia a mão, a víbora vem pendurada na mão dele. Ei, ele se desespera. Ele sai correndo. Ele diz: vou morrer. O que que ele faz? Ele sacode. Porque toda vez que o fogo aquece, as víboras se manifestam. Toda vez que o vento sopra contrário, pastor, o Senhor vai conhecer de verdade quem são leais e quem não são. É sempre no fogo contrário que nós vamos ver quais são as manifestações de quem anda conosco e quem não anda. Porque eles ficaram de longe olhando, dizendo: vai morrer agora. Só que Paulo, sacode e entende que o sangue que estava sobre a vida dele era muito maior do que o sangue da víbora. Quem está contigo é muito maior. Deus está gerando um caráter de um homem, de uma mulher de Deus, que quando você chegar, as pessoas vão testemunhar quem é Deus sobre a sua vida, quem é o Senhor sobre a sua história. Ele está te trazendo esperança, Ele está te trazendo um caráter alinhado. E para finalizar, e caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Em outras traduções vai dizer assim: ainda traz experiência. Traz o quê? Tem gente que chega para contar para a gente uma luta, você fala: irmão, já passei por isso, vamos para a próxima. Ah, irmão, pastor, é porque a muriçoca me picou. Foi. Deixa eu te falar, meu filho, você está preparado para agora a serpente? Para o escorpião? Não, mas eu estou querendo dizer para o senhor só da muriçoca. Não, irmão, você vai ficar experiente, porque no deserto Deus te ensina a caminhar e a depender dEle, e você a liberar a palavra. Porque uma das coisas que Deus está mudando hoje nos teus lábios são as tuas palavras. As palavras dos teus lábios não vão ser palavras mais de maldição. As palavras que vão sair dos teus lábios não vão ser mais de murmuração. As palavras que vão sair dos teus lábios não vão ser palavras mais de tristeza e nem de angústia. As palavras que vão sair dos teus lábios vão ser: já deu certo, Deus está na frente, a vitória já é nossa, eu tomo posse do meu milagre, eu sei que Deus está comigo. Ainda que o homem diga não, o meu Deus vai dizer sim. Ainda que as circunstâncias possam dizer não é o meu favor, mas eu sei que tem um Deus que trabalha. Eu tenho um Deus que está na minha vida. Quem me prometeu foi Ele, e se Ele prometeu, não há quem possa impedir.
Fica de pé. Salmo 126. O povo estava preso naquele cativeiro, e a Bíblia vai dizer que eles estavam como quem? Sonho. Mas a Bíblia vai dizer que os lábios deles se encheu de riso e a boca deles de cântico de... Porque se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por isso estamos... Deus mudou o riso, Deus mudou as palavras, Deus mudou a fala. Porque uma das coisas que a gente precisa mudar é o que eu libero. Eu quero declarar que esse mês de novembro, tudo que estava preso, tudo que estava amarrado, situações que você precisava vivenciar, você vai começar a declarar através da tua palavra. Se ossos estavam secos e se ossos estavam separados, a voz que você vai liberar e dizer: ossos secos, ouça a voz do Senhor. Eu quero declarar que aonde você estiver, a voz de Deus vai chegar e a bênção de Deus vai acontecer. Eu quero liberar sobre a vida dessa igreja que aquilo que Deus precisa ligar, aquilo que Deus precisa juntar, o nome dele vai ser glorificado e vai começar com os teus lábios, vai começar com as tuas palavras, vai começar com a tua liberação profética, porque você entende que você é alguém que pode profetizar. Então, se você entende isso, dê a mão para essa pessoa que está ao seu lado, dê a mão para essa pessoa que está ao seu lado. Eu já estou encerrando, eu preciso que você dê a mão para essa pessoa que está ao seu lado. Eu vou te dar a oportunidade para você liberar algo profético sobre a vida dessa pessoa. Talvez você está dizendo: quem eu? É você. Você vai dizer algo para essa pessoa e dizer: irmão, eu profetizo que esse mês de novembro algo novo vai acontecer sobre a tua vida. Eu declaro, mulher, que esse mês vai ser um mês frutífero, vai ser próspero. A mão do Senhor vai ser sobre a tua vida, vai ser sobre a tua casa. Eu declaro que as coisas que estavam dando errado vai voltar para o lugar. Aquilo que estava fora do eixo, Deus está chamando a resistência hoje e o nome dele vai ser bendito. Eu declaro hoje saúde. Se alguém estava enfermo aqui hoje, eu declaro: o Senhor te visita hoje, o Senhor te cura hoje, o Senhor te restaura hoje. Se você chegou, lá vai onde cai, que assim. Se você chegou aqui dizendo: eu não estava entendendo nada, Deus está dizendo: ei, é hora de você se preparar para o voo, porque esse mês ainda você vai voar nas asas do Espírito e o nome do Senhor vai ser glorificado.